Aleluia. Tipo Roberto Carlos, né? Uma vez por ano. Uma honra estar aqui com vocês. Me ouvem bem? Tá boa a distância do microfone? Tá bem? Privilégio estar aqui. Achei que você ia tirar de vez daí. Pessoal, eu vim com essa roupa hoje, essa camiseta e esse boné. Queria só dar uma dica para vocês. Eu senti algo no meu coração alguns anos atrás sobre amigo secreto, que toda a família faz no final do ano, na mesa de Natal, ou todo o grupo faz para encerrar, seja na empresa, seja na igreja. E eu senti no coração de não fazer um amigo secreto, mas fazer um amigo profético, onde você recebe uma pessoa através de um sorteio e você fica lá 1 mês, 15 dias, 10 dias orando por essa pessoa, pedindo para que Deus te dê uma palavra sobre a vida dessa pessoa. E aí no dia você vai falar assim: meu amigo secreto é, meu amigo profético, eu declaro sobre a tua vida, tal, entrega várias palavras lá e dá o presente simbolizando aquela palavra que Deus colocou no teu coração. Então, melhor do que fazer um amigo secreto e às vezes ter que dar um presente para alguém da tua família que você meio que não gosta, sei lá, vá buscar em Deus um profético para você ver o porquê que Deus gosta dessa pessoa e porquê que você devia estar gostando também. Mas eu queria dar essa dica para vocês. Então, vai marcar com a família, faz o profético, é mais legal e você vai de repente descobrir lá em julho do ano que vem, tipo, puxa, Deus me usou mesmo, olha o que tá rolando na vida do cara. E você vai entender que ser boca de Deus é muito mais simples. E aí hoje eu venho nesta manhã, incumbido de trazer uma palavra para vocês, para todos nós, para os nossos corações. E é uma palavra que está no meu coração, martelando, batendo no meu coração, já faz algum tempo. A gente vai ficando velho. Fiz 40 esse ano. Parece que eu tenho mais, né? Rodei sem óleo. Cansado. E aí eu me fiz uma pergunta. Eu cheguei no ápice das minhas indagações, assim, até então. Esse ano eu fiquei sabendo de uma família muito querida, uma família que eu gosto muito, uma família de um homem, uma mulher e 2 filhas, um pastor, uma pastora e 2 filhas. A pastora, câncer avançado, em estágio extremamente avançado, o que já é uma situação terrível, a família tem que lidar com isso, com um diagnóstico severo. De repente, o pai, o pastor que estava bem, que era o suporte, o alicerce da família, fica doente e é internado no hospital, um estado gravíssimo. E uma coisa assim, de uma semana para outra, tudo virou, sabe? E quando eu fiquei sabendo que esse pastor estava no hospital, eu comecei a pensar nas 2 filhas que de repente tendo que lidar com o processo da mãe. A mãe viajou para os Estados Unidos 2 dias, 3 dias antes, para ter um tempo de refrigério com a família dela lá. Ficou aqui as 2 meninas com o pai, e de repente o pai está internado e elas ficaram ali. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que deve estar o coração dessas meninas? E aí eu entrei no meu quarto, depois de receber essa notícia desse diagnóstico, desse pastor no hospital. Eu lembro que eu cheguei e botei a mão em cima do pé da minha esposa, ela estava deitada na cama. Eu cheguei para ela assim, com muita dor no coração, e falei para ela: qual é o sentido da vida? E aí eu comecei a meditar de lá para cá, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de uma criança, de um adolescente ter que enterrar um pai, porque ele acabou vindo a óbito? Qual é o sentido da vida? De um lado você vê riqueza, do outro lado você vê pobreza com seres humanos.
Qual é o sentido da vida? Você vê uma pessoa sadia, de repente uma pessoa doente, de repente o cara que fumou e bebeu a vida inteira com 100 anos e o cara do exercício morrer com 20. Qual é o sentido? Como que a gente vai entender os mistérios da vida? Eu não sei se você já parou para pensar, e todo mundo tem uma resposta que no fundo não é uma resposta. Você tem que entender qual que é o teu propósito na Terra. E eu te falo, qual é a base disso? É uma resposta que a gente dá porque nós não temos resposta, mas nos perguntam como pastores: ai, por que eu estou passando por isso? Olha, meu irmão, você tem que entender qual que é o propósito de Deus. Como se Deus fosse mal, precisasse que você perdesse um braço para entender o teu propósito. E aí eu meditando assim, e fui na Bíblia, e na Bíblia você acha lá Elias, um grande homem de Deus, o grande profeta de Deus, que um dia desejou a própria morte. No meio de um duelo de religião, vamos ver qual Deus é de verdade. Colocaram ali um sacrifício, e o duelo era o seguinte: quem orar e Deus mandar fogo e queimar o sacrifício é Deus de verdade. E aí vieram lá os profetas de Baal, oraram e não pegou fogo. Aí foi Elias, homem de Deus, orou e Deus fez queimar todo o sacrifício. E ali, aquele homem que viu o poder de Deus, a manifestação de Deus, fica sabendo que uma mulher quer matar ele. E ele fica tão pesado no seu coração que ele deseja a própria morte, a ponto de Deus ter que ir lá e resgatar ele, dizendo: ei, cara, levanta daí que você é homem de Deus. Aí você pega na Bíblia, Moisés também deseja a morte. Você pega na Bíblia, Jonas também, em determinado momento, ele diz assim: melhor para mim é morrer do que viver. Você pega Jó: por que não morri ao nascer? Homens de Deus que enfrentaram o maior dilema de todos. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de estar aqui? Todos nós, em determinado momento, a gente faz essa pergunta: qual que é o sentido da minha vida? Por que as coisas não dão certo para mim? Ou por que só dão certo para mim? Vai dizer que para você, às vezes você não se sente tipo: será que eu mereço esse conforto todo que eu tenho? Será que eu mereço a saúde que eu tenho? Será que eu mereço as finanças que eu tenho? O carro que eu dirijo? Será que eu mereço? Qual é o sentido da vida? E aí o homem, ele tenta buscar sentido na vida. Sentido na vida talvez é dar um conforto para minha família. Então eu, como pai, vou lá e trabalho bastante, trabalho e acumulo. Só que percebe que nenhum homem, ele senta sobre o seu patrimônio e fala: é o suficiente? Então o homem, ele vai lá e fala assim: não, eu vou para a academia e vou puxar uns ferros lá. Aí de repente você vê o cara: não, só puxar ferro não dá, vou injetar uns negócios de cavalo no meu corpo. De repente o cara virado e só não tem canela, você vê aquelas canelas fininhas assim, ó, parece um funil, que o cara grandão em cima assim e fininho embaixo. Mas o cara não tem limite, chega a ficar com as veias saltadas, não tem limite, uma hora o coração não aguenta. Ou a pessoa busca um sentido na vida, na religião, que no fundo todo ser humano sabe que Deus existe. A Bíblia fala que os atributos visíveis de Deus, que Ele criou sobre a terra, evidenciam a existência dele. E aí o homem criou teorias. O homem fez o geocentrismo, que é a terra no centro do universo, ou o heliocentrismo, que é, não, o sol é o centro do universo. Aí vieram pessoas e disseram que é o teocentrismo, Deus o centro do universo. O homem ficou tentando descobrir qual é o sentido. E aí eu falo para vocês e pergunto para vocês nessa manhã: qual é o sentido da vida? O sentido da vida, ele é respondido Paulo, ele vai responder para aquilo que Salomão, em toda a sua sabedoria, não conseguiu responder. Aquilo que o próprio rei Davi, entendeu
Mas grandes profetas do passado, grandes reis do passado não souberam responder. Mas Paulo, um dia, ele está indignado com tudo e fala uma frase interessante que Lutero usou depois: o justo viverá pela fé. Abacuque falou isso antes também, lá no Antigo Testamento. O justo viverá pela fé. Logo, o sentido da vida é viver pela fé. E aí a gente lê esse texto, e eu lembro que eu falei com o Cal em alguma reunião da igreja, assim, eu falei assim, cara, a gente acha que viver pela fé é uma escolha religiosa da vida. E aí eu falo para você, me diga um homem que é satisfeito pela sua riqueza, pela beleza da sua esposa, do seu marido. Me diga um homem que é satisfeito pela droga que ele consome. Me diga um homem que é satisfeito pelo sucesso profissional. Nada nesse mundo é capaz de satisfazer o vazio do homem deixado por Adão no Éden, que é a ausência de Deus pelo pecado. Existe um modo mais inteligente de viver a vida, que é a vida pela fé. Mas Chico, o que é a fé? A fé é a esperança das coisas que a gente não vê. A fé, ela é o elemento essencial para a vida plena. Agostinho de Hipona disse uma frase muito interessante, que Deus nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Deus nos criou, e o vazio que está no meu coração, que está no teu coração, ele é preenchido pela fé. E aí eu olho aquelas crianças aqui na frente sendo apresentadas. Eu chorei, meu lenço, começou as crianças ali, eu já fui caçar meu lenço, que eu comecei a chorar, que eu imaginei assim, a minha cabeça ela buga, porque que Deus não fez igual um super-herói que já chega poderoso e resolve todo o BO da humanidade, mas ele resolveu o BO da humanidade com uma criança que nasceu de uma mulher. E aí, de repente, o salvador da humanidade teve cólica, e Maria certamente com José falou, pô José, fica você acordado, porque essa noite eu não dormi nada, deixa eu dar uma descansada. Você consegue imaginar que Maria passou por situações que nós passamos com os nossos filhos? Tipo, meu Deus, fez de novo, não aguento trocar, vamos no rio dar banho no piá, não chama de piá, que ele é o nosso Senhor, foi mal Senhor, me deixa dormir Senhor. Sei lá, imagina como que Maria se relacionava com Jesus bebezinho. A Bíblia não relata isso, mas comece a imaginar, você que já teve filho, ou você que teve um irmão mais novo, que você acompanhou o crescimento, que a salvação do mundo veio do jeito mais improvável, que era com pessoas, veio com uma pessoa, que Deus mandou uma criança, e de repente uma criança, dentro de uma criança carregava toda a majestade, toda a glória, tudo estava num bebê, que de repente estava vermelhinho, porque estava fazendo força para... Porque Deus, ele nunca quis ser poderoso. E a gente é acostumado a ver desenho na TV, assistir super-herói, lendo gibi, sei lá. A gente espera pelo herói vir mudar toda a história, e esse herói vem todo bombadão, com a roupa colada, com um S no peito, com uma capa do Batman, só mostra metade do rosto. Esse herói, ele tem todos os atributos visíveis de alguém que veio para nos resgatar, mas um bebê, ele não carrega em si nada que possa representar alguma segurança para nós, mas é ali que Deus depositou toda a salvação da humanidade, é em um bebê. E é tão interessante porque hoje tivemos duas meninas aqui, e existem dois homens sobre a terra que talvez eles tenham alguns meses de vida, ou um ano, ou nem nasceu ainda, que os pais deles estão preocupados, meu Deus, com quem meu filho vai casar?
Eu quero que ele case com uma grande mulher de Deus. De repente, elas estavam aqui hoje sendo apresentadas ao Senhor. Porque a fé é você olhar um bebê e já ver nele uma rainha. A fé é você olhar um menino e ver nele um rei. A fé é você olhar para o teu marido que é violento, que é bêbado, que é ausente, e olhar nele um grande homem de Deus. A fé está em você olhar para si mesmo e olhar no espelho e falar: não há nada de bom em mim, mas se a Bíblia diz que eu sou, eu sou. A fé é ver coisas que Deus está vendo, mas a nossa humanidade não permite a gente enxergar. Logo, a vida pela fé é a escolha mais inteligente do homem. E o interessante é que a vida pela fé, ela se manifesta, como eu falei, não com piruetas e acrobacias, não, isso o Circo du Soleil faz muito bem. Isso, você quer ver show? Vá num jogo do Paraná Clube, você vai ver um show lá. Não sei porque vocês estão rindo. É um show de tristeza, um show de mágoa. Ah, Chico, por que você é paranista? Cara, pela fé eu vejo coisas. Eu vejo que ninguém está vendo, ninguém mesmo, nem... Um dia a torcida invadiu o campo para bater nos jogadores e apanharam porque tem mais jogador do que torcedor. Foi mal, voltando. Quem estava chorando, volta a chorar. Pare de rir. Meu Deus. A vida pela fé, ela é uma vida tão simples, que ela acontece de um jeito tão estranho, que aconteceu com algumas pessoas nessa manhã. Você nem imaginava que a decisão de sair da cama, e talvez você chegou aqui hoje e falou assim: cara, o que eu estou fazendo aqui? Você está respondendo um clamor do teu espírito, que busca um sentido para coisas que você não entende, que teus olhos não conseguem entender, que o teu ouvido não consegue perceber. E hoje de repente você veio aqui. E hoje você veio aqui porque talvez você deu uma última chance para a religião. Já fui em tanta igreja, não caibo em lugar nenhum, não consigo. E talvez você veio aqui, você nem sabe por que você veio. Eu queria te dizer que a fé, ela se manifesta por coisas simples. A fé se manifesta em pequenas decisões. A fé, ela se manifesta em pequenas percepções do cotidiano. Quer ver um grande homem de Deus? Perceba o quanto ele é íntegro nas pequenas coisas que ele faz. Um grande homem de Deus, ele não chega em casa e fala: filho, agora, voa! E pega uma água para o pai na geladeira. Tipo, não é assim. É um pai que é presente e que sabe o cheiro do filho, que sabe o clamor da esposa, que sabe a necessidade da família, que conhece a necessidade dos amigos, que é íntegro com os amigos, que é íntegro no trabalho, que é íntegro com a igreja. É um homem que ele é de verdade todas as coisas que ele faz. A fé, ela se manifesta na simplicidade. Foi falado de Davi, foi falado de Samuel, foi falado de Ana aqui. Ana era uma mulher tão interessante porque ela ia todo ano no templo e começava a orar: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Que se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. E a ponto dela estar orando, pedindo um filho para Deus, e o sacerdote vai para ela e fala: ô mulher, você está bêbada? E ela falou: estou bêbado não, olha que horas são, nem bebo. Eu estou chorando porque eu queria um filho. E o sacerdote fala: daqui um ano você vai estar aqui, você vai estar com a criança, relaxa. Um ano passou, ela estava com a criança, quando ela desmamou, quando ela deu todo o básico que uma mãe precisa entregar para um filho, ela vai lá no templo e fala assim: está aqui, ó, está aqui, sacerdote, Samuel é teu. Ele veio para servir a Deus e ele vai viver para Deus. E de repente uma mulher que chorava, lágrimas de uma criança que ela não tinha, de repente aquela lágrima é semeada no solo e cresce o maior dos profetas do Antigo Testamento.
Uma decisão simples de uma mulher que só queria o ordinário e fazer aquele ordinário ser sensacional. Ela não enxergava um filho, ela não enxergava uma barriga, ela enxergava algo maior, algo que pudesse honrar a Deus. Ela enxergava um presente do melhor dela para Deus. E a gente vai ver na Bíblia tantas histórias. A gente vai ver uma mulher que deu as últimas moedinhas e Jesus fala assim: essa deu tudo, essa foi a maior oferta, porque ela deu do que ela tinha, não do que sobrava. Aí você vai ter, a Bíblia ela é recheada de histórias de pessoas que decidiram viver o simples. E essas histórias foram contadas e a gente vai contando para os nossos filhos de geração em geração. É uma história, é interessante se você conversar com um judeu e falar assim: por que vocês sobrevivem há tanto tempo? E um judeu vai falar assim: porque nós sabemos contar as nossas histórias. A gente consegue falar o que comeu naquele dia, o que vestiu e o que fez. E é interessante como o judeu ele entendeu que a simplicidade da coisa pode ser extraordinário, entregando isso para Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu queria te dizer o sentido da vida. Ele é muito mais fácil de você compreender. O sentido da vida está em você largar a tua vida. O sentido da vida está em você entregar a tua vida a alguém que saiba. Quando você está com uma criança doente, você vai no hospital, você não chega para o médico e fala assim: doutor, você é de direita ou de esquerda? Em quem você votou? Ah, você votou em fulano, então você não vai cuidar do meu filho. Me dê um doutor que votou no mesmo que eu, que tem as mesmas ideias que eu. Não, você vai num médico que vai poder curar o teu filho. Você vai em alguém que entenda da vida. E nessa manhã eu estou falando, você quer entender o sentido da vida, vai naquele que criou a vida. Não há vida sem Deus. Mas Deus fala assim: existe um caminho para chegar até mim. E o caminho era um bebê. E daqui a alguns dias você vai estar numa mesa na tua casa, na casa da tua mãe, da tua avó, não sei. Ou talvez você é a avó. E você vai estar fazendo uma ceia e vai estar todo mundo lá. Feliz Natal. Feliz Natal. Porque Jesus ele veio e a gente celebra nessa data. E aí tem os chatos que falam: ai, mas não foi nessa data. Azar, para. E a gente vai celebrar Jesus Cristo como Senhor, que veio como um bebê, deixando bem claro para a humanidade que Deus usa as coisas mais improváveis para realizar um propósito sobre a terra. O propósito não é eu, o propósito é Deus. E aí, como eu entendo as dificuldades da vida ou as alegrias da vida, eu preciso entender que coisas boas vão acontecer comigo. Que talvez eu tenha muita saúde, muito dinheiro, talvez eu tenha muitos amigos, talvez eu tenha um casamento muito longo e muito próspero, talvez não, talvez Deus amanhã me leve à falência ou alguma coisa aconteça e eu passe por situações difíceis. E viver pela fé é saber atravessar toda e qualquer situação. Viver pela fé é a gente conseguir encarar toda a prova que vem na nossa vida, toda a dificuldade, e entender que Deus não é mau, que Deus não errou com você, Deus não errou comigo. Mas existe uma riqueza que só a tua fé consegue alcançar. Se você chegar para mim e falar assim: Chico, meu filho está doente, eu vou saber o abraço que você vai precisar. Existem pessoas que não enxergam em si um valor, mas entenda, você já quebrou 2 vezes. Alguém que está quebrado hoje, você vai ter um abraço para aquela pessoa que ela precisa. Talvez você já enterrou um filho, talvez você já enterrou um pai. Você sabe qual é a medida do abraço que uma pessoa que está passando por isso precisa. Talvez você já tenha alcançado o sucesso financeiro e você sabe a palavra que você pode declarar sobre a vida
daquela pessoa que hoje está tentando. Talvez você já tenha alcançado um casamento ideal e você consegue declarar para um solteiro: ó, é nesse caminho que você vai. Mas todo bom caminho, todo perfeito caminho, ele está alinhado com essa palavra. Jesus Cristo, ele é o caminho. Jesus Cristo, ele é a verdade. Jesus Cristo, ele é a vida. Se a gente quiser entender o sentido da vida se chama Cristo. Um homem poderoso que veio como um bebê que teve cólica, que veio como um bebê que chorou no parto, que veio como um bebê que mexeu na barriga da sua mãe, que veio como um bebê que tinha fome e que acordava de madrugada, que veio como um bebê que caiu e ralou o joelho, e um homem gigante que veio para salvar a humanidade. Ele foi simples, e talvez hoje você se veja simples, você se enxerga simples como um bebê, você não enxerga em você atributo valoroso nenhum. Eu queria te dizer que nessa manhã, Cristo quer trazer uma mensagem para você, de que Ele é o caminho da vida ideal. O sentido da vida é Cristo. Eu entrei no meu quarto, falei com a minha esposa e perguntei para ela qual é o sentido da vida. Quando eu recebi a notícia que o pastor tinha morrido, eu entrei no quarto do meu filho, a minha esposa estava dormindo, e eu dei a mão para o meu filho e falei assim: vamos orar porque o papai está angustiado. Aí eu falei para ele: filho, aquele pastor morreu. E aí meu filho se emocionou também e falou: não é justo que uma criança viva sem o pai. E aí eu olho por um momento e penso também: não é justo. Mas também eu começo a entender que Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Que o mesmo Deus que recolheu aquele pai é o Deus daquelas meninas. Que o mesmo Deus do homem que alcançou um grande sucesso é o Deus daquele que está enfrentando o pior fracasso. Que é o mesmo caminho para o homem que está no leito do hospital, é para um homem que está terminando uma corrida numa Olimpíada. Não há caminho perfeito sem Cristo. Talvez você tentou de diversas formas na tua vida. Qual é o sentido da vida? Não procure um propósito para a tua vida, mas viva um propósito perfeito. Esse propósito é Cristo. O propósito da vida é Cristo. É o único que vai preencher o vazio que a droga não consegue preencher. Ele consegue preencher o vazio que um casamento não preencheu. Você achou que casar ia ser a plenitude. Você carrega o teu filho no colo e você não se sente pleno, porque não existe nada nessa terra que te preencha no vazio que Adão deixou no pecado no Éden. O vazio que Adão deixou no Éden é preenchido por Cristo. Tudo que existe na terra vai te empurrar para algum tipo de overdose. É só Cristo que sacia a necessidade do homem. Tudo nessa terra você vai querer mais. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Mas quando você tem Cristo, você entende que você tem todas as coisas. Que passar por dificuldades faz parte. Que passar por coisas boas faz parte. Porque você tem aquilo que é mais importante. Eu tenho Cristo. E Davi falou uma palavra maravilhosa. Ele falou assim: tudo posso naquele que me fortalece. Foi Paulo, não foi Davi, né? Foi Paulo. Posso ter muito, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei ser açoitado numa prisão, eu sei ter muito dinheiro, eu sei não ter nada, uma coisa eu sei. Eu posso tudo se é Ele quem me dá o sentido da vida. Hoje, o sentido da vida veio se apresentar para algumas pessoas. E eu queria que você dissesse sim hoje, o sentido da vida. Cristo é o sentido da vida. Hoje Ele veio preencher o vazio do teu coração. Foi a única matemática que fechou no meu coração, quando eu entrei no quarto e falei para minha esposa qual é o sentido da vida. Aí depois eu entrei no meu escritório: Cristo é o sentido da vida. É a única conta que fecha. Não tem Bhaskara, não tem pi, não tem teorema de Pitágoras, não tem matemática exata que faça o maior poder entrar dentro de um bebê e resolver uma problemática de toda a humanidade.
E esse bebê um dia se torna homem, e esse homem se torna servo, e esse servo morre numa cruz pelo meu pecado e pelo teu. Cristo é o sentido da vida. Deus abençoe a tua vida. Esse ano ainda não acabou. Existem coisas que Deus quer fazer na tua vida. Eu só preciso que você tome uma decisão nessa manhã. Ele te chama como um homem convidando o melhor amigo para uma festa de casamento. Um homem casando, ele olha para o melhor amigo e diz: quão orgulhoso deve estar o meu amigo de eu estar vivendo esse momento. E hoje é o casamento do Senhor com a sua igreja. Faça parte dessa igreja, a igreja de Cristo. Amém?